começar. Aí começou. Vamos aguardando. Boa noite, Roselaine. Boa noite. Seja bem-vinda, né? Nosso trabalho, nosso estudo e nossa reflexão. Vamos aguardar nossos irmãos para nós iniciarmos. Deixa eu pegar aqui comentários. Daqui a pouquinho. A Gisele, chegando aí. Gisele, boa noite. Colocando. Colocando uma saudação aqui. Boa noite. Vou colocar a saudação do sempre, porque só depois que começa a gravar. Vejam bem. Joãozinho, boa noite. A Cleide, boa noite. Todos sejam bem-vindos. Nossa irmã Cleide. Então, meus irmãos, vamos iniciar mais um dia de estudo, mais um dia de palestra. Estamos agradecidos, estamos aqui com a Roselaine, lá de Uberlândia, do Centro Espírita Joana d'Arc. Ela é do bairro Aparecida, né? Nossa Senhora Aparecida. Como que é, Roselaine? Aparecida, né? Nossa Senhora Aparecida. Isso. Seja sempre bem-vinda aqui conosco. Então, meus irmãos, vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Vamos pedir toda a proteção divina a esse trabalho que nós realizamos hoje. Vamos fechar nossos olhos. Vamos elevar os pensamentos. Pedir a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedir a proteção da espiritualidade amiga, que venha nos dar o alento necessário, o discernimento, a calma, a sabedoria, para que hoje possamos reflexionar sobre um tema muito importante e possamos colocar em nossos corações todas as palavras da irmã e que possamos beneficiar ao nosso próximo, beneficiar a nós mesmos e que seja um tratamento espiritual a todos nós que aqui estamos ligados e aqui estamos sintonizados com este trabalho. Jesus nos abençoe e assim seja. Prontinho, Roselaine, então, está contigo a palavra. O tema é Amas o Bastante, né? Seja sempre bem-vindo. Deixa você falar. Boa noite a todos. Quando a Marinês me fez esse convite, eu teve um livro assim que eu tive vontade que fosse dele a fonte do nosso estudo, né? Que é um estudo. E eu peguei, orei e pedi a Deus que eu pudesse abrir em algo que me ajudasse nas minhas dificuldades, assim, nas minhas dúvidas, né? Aqueles dilemas que a gente passa no dia a dia, né? Nos nossos relacionamentos. Então, quando eu orei, eu abri do livro Caminho, Verdade e Vida, eu abri, amas bastante? Então, a pergunta que o nosso Mestre Jesus fez a Simão Pedro, ela é uma pergunta que a gente faz para nós mesmos, todos os dias da nossa vida. A gente pode usar ela como uma bússola, um direcionamento. Então, Jesus pergunta a Simão Pedro, perguntou-lhe terceira vez, Simão,
filho de Jonas, amas-me? Está no Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 17. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança de seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Então, se a gente situar a pergunta do Cristo a Simão Pedro, a gente situar ela no momento que a gente está vivendo hoje. Amas o bastante? Que é o tema nosso dessa noite. Então, quando Jesus pergunta, ele não pergunta como uma curiosidade, mas passando para Simão Pedro uma responsabilidade. E é essa responsabilidade que nós, como cristãos, seguidores do Cristo, precisamos ter noção e observar como que estamos nos portando no dia a dia. Simão Pedro havia negado Jesus por 3 vezes. Nesse dia, no dia da prisão de Jesus, antes da prisão, Jesus havia dito a Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Simão ficou chateado com aquilo, disse para Jesus que não, que daria a própria vida, né? E Jesus o confortou, orou com ele e reafirmou a ele: Pedro, ainda hoje, olha bem a colocação de Jesus, ainda hoje você aprenderá que o homem é mais frágil do que perverso. E vem a prisão, e Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas quando ele nega pela 3ª vez, o que ocorre no íntimo de Simão Pedro? Simão Pedro, aquele homem extremamente amoroso, irrequieto, explosivo, às vezes muito violento, mas uma pessoa que gostava de auxiliar as pessoas, de fazer o bem. Ele tinha um padrão de comportamento. Então, Simão começa a chorar copiosamente, como ele nunca tinha chorado em toda a vida. A dor do remorso de ter negado o Cristo fez com que Simão sofresse um tormento imenso. E aí, Simão começa a compreender o significado do amor, que o Cristo tinha transmitido para ele assim de forma direta, 3 anos de convivência, né? Quase que diariamente aquela convivência. Então Jesus foi modelando aquele caráter, né? Amoroso. E nesse momento Simão Pedro começa a desfilar assim no seu pensamento todas aquelas pessoas que ele julgava, que ele criticava, que ele não aceitava que as pessoas errassem, cometessem deslizes. Então, o que ocorre? Nesse momento, Simão começa a olhar para a dor do outro, sentir por que as pessoas são frágeis, as fragilidades humanas, como Cristo já tinha advertido para ele tantas vezes. Então, ele chora e ajoelha e pede perdão a Jesus. Depois da ressurreição,
chegando da pescaria, Pedro aportando, né, com o barco, e o resultado da pesca, encontra o Cristo na praia, cozinhando. E aí, quando eles começam naquela conversa, Jesus pega e fala para Simão: tu me amas? E ele responde: tu sabes que te amo. E pergunta mais uma vez, pergunta mais uma vez. E Jesus diz para ele assim: apacenta minhas ovelhas. Então, quando a gente para assim, cada um de nós que vivemos neste planeta, que estamos aqui na busca da redenção da nossa alma, buscando o amor, esse tesouro que precisamos fazer brotar em nós, então nós vamos pensar: apacenta as minhas ovelhas. Cada um de nós faz parte da ovelha divina. E Jesus disse que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Então, daí esse cuidado do Cristo em escolher alguém, pessoas, para apacentar as ovelhas, para ser um trabalhador na seara do Cristo. Aquele que realmente se envolve, põe o coração naquele trabalho. E é isso que Jesus deu a oportunidade para Simão Pedro. Eu busquei informações que dizem o seguinte, que quando Jesus pergunta durante 3 vezes seguidas, tu me amas? Jesus estava fazendo com que Simão Pedro buscasse o alto perdão, que ele superasse aquele sentimento de culpa, de fracasso, de ter negado o Cristo. Então, naquele momento, quando Jesus pergunta, repetido, né, 3 vezes, então Jesus estava reafirmando para ele que era para ele olhar para dentro, olhar para o próprio coração e encontrar a grandeza do amor presente no coração de Simão Pedro. Então Jesus diz para ele que aquele amor deveria apacentar todo o semelhante que batesse na porta, todo aquele que clamasse pela cura, a cura das doenças do corpo físico, as doenças da alma. Imagina nós, né? Todos nós necessitamos desse apacentar. O que é isso? Alguém que nos guie, alguém que nos oriente, que nos auxilie, alguém que nos alimente. Mas o alimento, não o alimento material. O pão material, quem tem a abundância, quem tem a disponibilidade, é necessário, isso faz parte do mundo onde nós vivemos. Mas distribuir o pão espiritual, essa é a grande tarefa de cada um de nós, onde nós estivermos, em qualquer ambiente. Olha, seja no nosso lar, seja na nossa casa religiosa, seja no trânsito, seja no trabalho, onde for que nós estivermos. Nós temos o convite diário para apacentar. E a começar por nós mesmos. O apacentar a nós mesmos é o alto amor. É quando eu olho para dentro. Quando eu busco em mim o desenvolvimento, o florescer das virtudes que nós já conseguimos desenvolver em nós. Temos muitas coisas a corrigir em nós, a lapidar, é como se nós fôssemos aquele diamante bruto e que nós vamos lapidando na medida em que vamos desenvolvendo as virtudes, na medida em que vamos olhando para a vida das pessoas, para a nossa própria vida, e vamos nos sentindo fazendo parte do todo,
das bênçãos que vêm do alto, porque cada um de nós recebe uma imensidão de bênçãos que vem do alto todos os dias. O próprio amor que vem de Deus, porque o amor, ele vem de Deus, a fonte é Deus. E essa centelha divina está em nós. E Deus colocou para nós assim, que nós precisamos trabalhar em nós o sentimento do amor. Buscar, lapidar ele, garimpar ele dentro de nós. Porque o amor é a fonte da vida. O amor é a fonte dos nossos relacionamentos mais equilibrados, mais saudáveis, que a gente desenvolve onde a gente esteja, vivendo no mundo. Seguindo a nossa leitura aqui, muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que com o amor as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. Aí a gente tomar o lugar de Pedro. Como que eu vou apacentar a ovelha que sou eu mesmo, ou eu mesmo? E como que eu vou apacentar as ovelhas do Senhor? Como fazer? Porque a gente sempre pensa assim, nossa, mas é tão difícil, né? Eu tenho aquele chefe complicado, eu tenho aquele parente difícil, eu tenho aquele que é muito ingrato, eu não consigo conviver bem em família. E por aí afora. Nós temos assim um rosário, né, um rosário de reclamações e de barreiras que a gente vai criando para nós mesmos, que vai sendo assim um empecilho, né, de libertação da nossa alma. Porque na medida que conseguirmos vibrar no amor, a nossa alma ela vai ser tomada por uma leveza, por uma alegria incomparável. Porque com o amor, nós conseguiremos vencer qualquer dificuldade. Por exemplo, eu me lembro da figura da mãe nas nossas vidas. A gente sentir, por exemplo, cada um de nós, sentir esse apacentar dos nossos corações que a nossa mãe sempre nos deu. E nos dá o tempo todo. Ela nunca deixa de nos apacentar. Ela nos ama sem condicionamentos, sem exigências. Então, a mãe, que está bem próxima de nós, é mais fácil para a gente ter, assim, um exemplo bem próximo do que significa apacentar. Será que eu posso me candidatar a esse amor renúncia, esse amor sacrifício, que é o que nós precisamos fazer na nossa vida diária? E fazendo. Um dia a gente faz, reflete, corrige, né? Erra, mas vai ali e repara os nossos equívocos. Então, quando a gente pensa no amor, amor é algo que nós precisamos ter um projeto para amar. Um projeto pessoal de como que eu vou proceder. Já que nós temos sempre a força que vem do alto, porque os anjos do Senhor estão nos amparando o tempo todo, distribuindo bênçãos. E nós? Só queremos, muitas vezes, só receber?
e o dar, que é o que precisa, o equilíbrio entre o que dá e o que recebe. Aquele irmão do caminho mais necessitado, aquele que é colocado na nossa vida para ter uma vida de relacionamento, como que a gente lida com ele? Lidando com as nossas imperfeições, lidar com as imperfeições do outro. Nós partimos de forma muito simples para o julgamento, para o condicionamento, ou para fazer o papel de vítima, que é geralmente o que a maioria de nós fazemos no nosso dia a dia. E fazer o papel de vítima é um papel que nos mantém em estagnação. A gente não sai do lugar. O nosso coração não vibra. A alegria, o bom ânimo, a esperança, isso praticamente não existe dentro de pessoas que se tornam vítimas contumazes, né? Exatamente por quê? Pelo medo, pela insegurança de olhar para si. Porque quando Jesus nos ensinou que somos deuses, que somos luz, isso está onde? O reino de Deus está dentro do nosso coração. Então está dentro, mas geralmente nós buscamos fora, o reino fora. E é o contrário, é o reino é dentro. É o toque do nosso coração. É quando a gente sente as necessidades do outro. É quando a gente olha para a natureza, por exemplo, no nascer do sol. Eu sempre penso assim, quando eu sinto o brilho do sol, a energia, o calor do sol, eu observo uma coisa muito importante assim na minha vida. Eu sou uma pessoa muito ligada ao sol, eu preciso muito de sol. É aquilo assim, olha, ele distribui igual sobre bons e maus, sobre ricos, pobres. Não importa a condição, não importa sexo, não importa a condição cultural, o país onde viva, o sol leva a luz, a energia, de forma igual. Então, eu faço só uma comparação com o que a gente recebe de Deus todos os dias da nossa vida. A gente aprender a identificar as bênçãos. Quando a gente ouve o canto dos pássaros, a gente imagina que eles estão cantando a sinfonia da gratidão ao Pai. Então a gente começa a olhar para a natureza e tudo que nos cerca, a natureza é uma fonte de equilíbrio entre dar e receber. Ela é a fonte de acolhimento, de beleza que nos cerca. Então a beleza, ela toca o nosso coração. Isso é amor. Então, quando eu paro e olho, observo, deixo me levar por esse sentimento de absorver a presença divina em tudo, a presença divina em todos, isso é apacentar o coração. Aí eu me conecto com as energias superiores, com as energias de amor que está em toda parte, pois nós estamos mergulhados no oceano do fluido vital, que é a presença divina em nós, no nosso próximo, a presença divina na natureza. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Então, tudo que formos fazer, a gente colocar a nossa pitada de amor. Algo bem simples que faz parte assim da nossa vida, assim, de dona de casa, uma receita de bolo.
Uma receita de bolo de fubá, por exemplo, que é o meu preferido. Às vezes a gente pega a receita de uma pessoa, a gente vem, segue todos os passos daquela receita. Mas quando a gente vai degustar aquele pedaço de bolo, a gente vê que aquele bolo não tem o sabor daquela que aquela pessoa faz. E se a gente fala assim, nossa, mas eu fiz igualzinho, por que não deu certo? Aí muita gente diz assim, é a pitada do amor. É quando a gente coloca a nossa alma naquilo que a gente faz. Então, quando eu estava falando de amor, ter um projeto para amar, nós podemos e devemos aprender a amar. E como que a gente faz isso, né? Doando. É um doar de nós mesmos. Esse amor, ele vem de dentro. Então, é uma doação, é uma entrega. E quando a gente entrega, a gente doa o que tem de melhor em nós, o outro também no processo de doação. Então, existe essa sintonia, essa troca. E é aí que nós vamos nos aperfeiçoando enquanto espíritos. É quando as virtudes em nós vão se desenvolvendo assim, paulatinamente, obedecendo um projeto. A gente vai ali, um retoque aqui, um conserto dali, um incremento dali, e vamos modificando. Vai fazer um jardim, vai construir uma grande obra de engenharia, tudo se coloca amor. Onde está o amor? Os problemas são bem menores do que em locais onde impera, por exemplo, a desesperança, a passividade, a indiferença, que é o grande mal da humanidade. A indiferença pelo que está acontecendo, às vezes dentro de casa, na rua com o nosso vizinho, ou que seja no nosso país, ou que seja no mundo. Então, é necessário esse olhar para que tipo de ovelha estamos sendo no mundo. Jesus nos dá essa colocação agora, nos dá essa responsabilidade de apacentar no ambiente onde estamos, ao começar pelo nosso lar. Será que estamos apacentando? Ah, mas eu tenho muita dificuldade de dizer para as pessoas assim, eu te amo. Mas necessariamente a gente não tem que falar as palavras. Tem que sentir, tem que deixar fluir aquilo que vem de dentro de nós. É buscar através da oração, da meditação dos textos evangélicos, da perseverança no pensamento positivo, de uma motivação para que a nossa vida seja uma vida mais leve, uma vida de mais doação, de mais entrega, mas entrega de nós mesmos. De oferecer para o outro, de oferecer para o mundo os tesouros que temos aqui dentro. Não podemos continuar escondendo, enterrando o talento. Nós somos dotados de infinitos dons, de condições de alterar o ambiente onde estamos. Pode ser na tarefa mais simples, mais singela. Tem uma varredora de rua aqui na porta da minha casa que ela varre a rua cantando. Então é muito bom ouvir o canto daquela pessoa. A gente sente que a alegria está no ar. Ela não está ali preocupada com o salário, com isso, ela tem as dificuldades como todo ser humano. Mas por que ela canta? Tem aquele velho ditado, né? Quem canta, seus males espanta. Então, quando a gente vê
uma pessoa no exercício da profissão, da função dela, que ela oferece para aquele ambiente leveza, paz, muda totalmente aquele ambiente. É um ambiente que atrai, que acalma, que é um refrigério para as nossas almas. E nesse mundo tão conturbado, com tantas dificuldades, com tanto medo, com tanta insegurança, nós passando por esse processo da pandemia, né, que é uma pandemia global, é um momento da gente olhar para dentro, da gente observar como que estamos direcionando a nossa vida. Que lição que essa pandemia nos traz? Para que possamos agradecer, mudar de rota. Se não está bom de um jeito, o Evangelho do Cristo, ele é sempre a nossa bússola, sempre mostrando, direcionando o caminho do bem, o caminho reto. Então, meus irmãos, quando pensamos no amor, temos que pensar naquilo que a gente faz ele frutificar, faz ele florescer de dentro de nós para o mundo, para o ambiente que a gente está, de forma assim, muito amorosa, de forma assim muito afetuosa. Lembrando também uma passagem de Jesus com Simão Pedro, quando Simão Pedro pergunta para Jesus assim, Senhor, quando o Senhor transformou a água em vinho, o Senhor não estava, será que não estava incentivando a bebedeiro? Isso não pode ser mal interpretado? É mais ou menos assim que Simão pergunta ao Cristo. Aí Jesus responde com a seguinte frase, Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Que é o que nós podemos buscar para todos nós. Será que nós estamos granjeando amigos? A gente já tem inúmeros amigos, os missionários, os anjos do Senhor, que nos ampara, nos guia, né? E nós temos também os nossos inimigos. Nós criamos conflitos, contendas, então temos divergências, então convivemos com afetos e com desafetos. E são eles que nos ensinam a crescer. É como se fosse assim o fel da balança. Quando eu penso assim, no afeto, por exemplo, eu lembro daquele que nos acolhe, que é nosso porto seguro. E se a gente for pensar agora, se eu não relance na memória, nós vamos encontrar muitos afetos, que são eles que nos oferecem o ombro, são eles que nos oferecem os ouvidos para nos ouvir. Isso é apacentar. Os afetos são aqueles que nos chamam para nos mostrar o caminho certo, que observa as nossas atitudes e nos convida a mudar de roteiro. Mas os desafetos também, e como eles são professores da nossa vida. Eu tenho aprendido muito isso, que todo aquele que te incomoda, que te aponta o dedo, que te critica constantemente, é ele que te faz crescer. Eles são grandes professores, porque eles não te dão trégua. Você faz de um jeito, eles encontram uma maneira de ir ali e colocar o dedinho na ferida. Então, nós somos convidados a sempre mudar de atitude. Os afetos e os desafetos. Jesus completa falando com Simão Pedro, quando ele fala, né, de conheces a alegria de servir a um amigo? Todos nós temos amigos. E como a gente se alegra quando a gente olha para um amigo, quando a gente recebe um amigo na nossa casa. A gente abre o melhor sorriso.
o nosso coração fica leve. A gente quer oferecer o manjar dos deuses para quem a gente ama. E Jesus disse que o nosso coração, ao contato com um amigo, ele é uma sala iluminada, onde o amigo encontra quietude, calma, acolhimento. Então, o nosso coração é esse porto de acolhimento das pessoas. E quanto de nós, quantas e quantas vezes nós precisamos recorrer ao outro para que ele nos apacentasse, para que ele nos mostrasse um caminho, que ele nos desse a força e a coragem que eu estava extremamente necessitado naquele momento. Imagina uma situação igual nas nossas vidas, quando a gente se separa de um ente querido, que a gente perde o norte. Eu não sei para o que fazer, eu não sei o que sentir. E Deus coloca aquela pessoa ou aquelas pessoas que vêm trazer um refrigério para as suas almas, para as nossas almas. Então, esse ato de desenvolver o afeto. Uma amiga me ofereceu uma frase muito bonita ontem. Ela me disse assim, que o afeto une e o desafeto ata, prende, é prisão. Por quê? Porque geralmente nós temos muita dificuldade para perdoar. A começar por um erro que muitos de nós cometemos. A gente quer esquecer, sumir da memória aquilo que nos agravou, aquele ato em que nós nos sentimos ofendidos. Se nós nos sentimos ofendidos, é porque existe ainda em nós muitas imperfeições. O egoísmo, o orgulho, né? Então, quando a gente começa a pensar assim, por que será que aquela pessoa fez isso comigo? O que será que estava acontecendo na vida dela naquele momento? Ela não era assim, por que será que ela teve aquela reação tão repentina, inesperada? Eu fiquei chocado com a reação dessa pessoa. Aí é a hora que a gente se questiona. Aí a gente começa a compreender por que será que a pessoa fez aquilo. Aí eu já começo a praticar o perdão. O amor e o perdão exigem um projeto interno da nossa alma, da nossa mente, que a nossa inteligência direcione os porquês, as razões. E a gente busca essas razões no Evangelho do Cristo. O Espiritismo é o Consolador prometido. O Evangelho é algo, Allan Kardec diz que é o roteiro de felicidade. É o nosso guia de felicidade. Porque Deus nos trouxe aqui para que sejamos felizes. E nos ofereceu o seu Filho para ser o nosso guia e modelo. Que ele veio trazer para os homens, aqui na Terra, né, a forma do amor. O que é o amor? Então, quando ele nos convida, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, é algo que a gente precisa fazer conosco mesmo. Fazer dentro de casa. Será que a gente está amando uns aos outros, como a lei nos recomenda? Porque nós queremos ser amados. Eu quero ser amado. Todos nós temos a necessidade de amor, de carinho, de aconchego, de cuidado. Esse apacentar as ovelhas. Então, se eu quero ser apacentado, eu preciso apacentar. Se eu quero amor, eu preciso dar amor. Eu quero que me perdoe, eu preciso perdoar.
A minha alma tem que fazer sentido aqui dentro de mim, o meu ato, a minha palavra, a minha atitude, a minha reação. Ela tem, é o que tá cheio no meu coração, é que brota para fora. A gente reage de acordo com o que está cheio no nosso coração. Ele está cheio de quê? O sentimento do amor é que precisa envolver a nossa alma, para que a gente vá despojando pouco a pouco das nossas imperfeições. Assim como o burilar do diamante, né, da pedra bruta, que ela vai sendo submetida ao esmeril para que ela se transforme numa joia muito bela, muito luminosa, muito semelhante ao que é a nossa alma. A gente, quando chega perto de uma pessoa muito amorosa, muito acolhedora, a nossa alma entra em sintonia com aquele ser. Sintonia. Quando a gente chega próximo de alguém, convive com alguém que a gente não sente bem, sente até mal-estar, a gente chama esse sentimento de repulsa. Então, estamos o tempo todo na nossa convivência diária com pessoas assim que representam para nós esse afeto, essa leveza, esse acolhimento, e tem aquele que representa o mal-estar. Então, é hora da gente refletir. Como que eu estou me comportando? Por que eu ajo assim com essa pessoa, ajo daquela maneira com aquela pessoa? As nossas reações, elas servem de norte para nós, de direcionamento, para a gente ter um entendimento para as nossas relações baseado no Evangelho do Cristo. Eu quero ler para vocês, eu fiz um pequeno resumo de um texto maravilhoso do André Luiz, que está no livro O Espírito de Verdade, chama Na Exaltação do Amor. Que esse texto possa tocar assim cada coração, que essa poesia, que estas palavras, que elas possam servir de norte para muitos de nós. Como esse texto me amparou tanto nas últimas semanas. Amas o bastante? Se eu quero um mundo melhor, eu quero uma vida melhor, será que eu estou amando o suficiente? Eu estou fazendo a minha parte na obra divina? Saber não é tudo. Só o amor consegue totalizar a glória da vida. Quem vive, respira. Quem trabalha, progride. Quem sabe, percebe. Quem ama, respira, progride, percebe, compreende, serve e sublima, espalhando a felicidade. O amor é a estrada real em nossa marcha ascendente, a nossa marcha para Deus. Antes de você, o amor era. Depois de você, o amor será. Isso porque o amor é Deus em tudo. Viva assim a vida, amando-a para entendê-la. Ame para entender a sua própria vida, para entender a minha vida. Viver e amar, amar e compreender, compreender e viver abundantemente. Ângulos de uma verdade só, a vida eterna. Se você sabe, portanto, o que é viver, por que não vive? Por que não faz a opção pelo amor? Só vive realmente quem ama. A fraternidade ser-lhe-á o anjo sentinela entre os pântanos da amargura.
Cante o poema da caridade, seja onde for. Caridade é o amor em ação. Amanheça a cada dia no serviço que lhe compete, e o dever retamente cumprido manterá você invariavelmente na manhã luminosa da vida, lembrando do sol nas nossas vidas, do calor, da energia, do sopro, do hálito de Deus, envolvendo todas as criaturas. E é nesse clima que nós queremos orar, em agradecimento, agradecimento a Jesus, por podermos estarmos reunidos, conectados a Ele nesse momento. Agradecer aos nossos anjos guardiões, pelas bênçãos recebidas. Agradecer pela vida, agradecer pelo amor, agradecer pela família, pelos afetos e pelos desafetos. Agradecer pelo trabalho, que nos dá o sustento material, mas nos dá a possibilidade de servir onde estamos. Agradecer os nossos vizinhos, agradecer toda a comunidade, todas as pessoas com as quais relacionamos. Agradecer pela lucidez da nossa mente, pela saúde do nosso corpo. E rogar ao Senhor da vida que nos ampare, que ilumine a nossa mente, o nosso coração. Que possamos sentir a presença terna, amorosa do Divino Amigo junto a nós, perguntando para cada um de nós nesse momento: o que queres que eu te faça? E mentalmente nós respondemos ao Cristo: esse tempo, que é o grande aliado de todos nós na reconstrução da nossa alma em direção ao bem, que essa conexão com a espiritualidade amiga, nós rogamos por todos aqueles que nos acompanham nesse momento, que cada lar, conectados, interconectados nesse momento, que o nosso coração assimile, absorva as energias curadoras, as energias de paz, as energias de equilíbrio, trazendo o bálsamo curador para o nosso corpo, para a nossa mente. Que todo o nosso ambiente doméstico, o nosso ambiente de trabalho, os ambientes onde lidamos na nossa vida diária, que possa ser um lugar, Senhor, onde haja luz, onde haja muito amor, no dever cumprido retamente, na disposição de amparar, na disposição de servir, que é o que todo trabalhador na seara do Cristo deve buscar incansavelmente: amar e servir, sacrificar, renunciar. Que todo o planeta Terra seja envolvido
pela luz do Cristo. Que as suas mãos luminosas envolvam o planeta Terra em bênçãos de cura, de equilíbrio, de amor, de esperança. Para cada coração atormentado, amargurado, visitado pela dor, pelo sofrimento, pelas angústias das separações, pelas doenças, por tudo aquilo que traz sofrimento ao nosso coração, nós pedimos para Jesus o alívio, o alento, a direção. E eu quero deixar com todos vocês nesse momento a presença, todos nós, com a presença amorosa de um homem chamado amor. Um homem que dedicou uma vida inteira a renunciar, a sacrificar, a amar, servir e bendizer a Deus, através do seu olhar, através das suas palavras, através das suas ações diárias. Eu estou falando, meus amigos, do nosso homem-amor, Chico Xavier. Eu deixo com vocês essa mensagem para trazer doçura, para trazer o alento para os nossos corações. Fiquem com Jesus. Minha gratidão pelo apoio, pelo amparo de todos os desencarnados e os encarnados que nos ampararam nesse momento, porque só foi possível esse encontro, porque houve muito amor. Um beijo no coração de cada um.